Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados. Aproveitamos também para cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. De imediato, para serenar nossos corações e entrar numa energia a qual nós estamos à busca, vamos fazer a nossa prece. Desacelerando dos nossos compromissos do dia a dia, nos recolhendo na intimidade para comungar com Deus as benesses da prece. Dizemos assim: Senhor, sê conosco neste momento em que buscamos a energia salutar para os momentos da nossa evolução espiritual. Rogamos por todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco neste momento. Rogamos também pelos encarnados e desencarnados e pedimos, Senhor, por caridade, que a bênção dessa prece se reverta em benefício de todos aqueles nossos irmãos que estão passando pelas dores do corpo físico e pelas dores da alma. Rogamos também, Senhor, a misericórdia, a luz, a paz e as bênçãos sobre todo o nosso planeta Terra. Pedimos também pelo nosso abençoado Brasil. E assim dizemos: Pai nosso, que estás no céu e em toda parte, santificado Senhor, seja o teu nome sublime. Venha a nós o teu reino de bondade. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os mundos da sua criação. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa os nossos débitos tenebrosos, na medida que vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos ofenderam. E por caridade, Senhor, que não nos deixes cair nas tentações de praticarmos o mal aos nossos semelhantes. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando nesta noite o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e que nós trataremos nesses minutos a parábola do festim de núpcias e a porta estreita. Ambos dialogam. Vamos conversar sobre, novamente, quando eu estava preparando a nossa conversa, vem de novo o termo convite, convidados, que na reflexão anterior que tivemos, também nós reflexionamos sobre convites. Vejam só, os chamados de Deus para nós, para cada um de nós, são convites. E na obra da do Divaldo, pela psicografia de Joana de Ângeles, ditada pelo espírito de Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas tem uma explicação de o que é convidados. Todo o Evangelho de Jesus é um hino de louvor à vida, uma canção de alegria, uma apoteose de amor. Convidados. Suas parábolas, as parábolas de Jesus, têm um sabor de todos os tempos, apropriadas para todas as épocas. São as mais belas sinfonias, narrando a epopeia de espíritos, ora famintos de luz, que se fartam noutros momentos aflitos na escuridão da sua ignorância e das suas autopunições, em processo em busca de libertação, que se reencontram
e que se tornam felizes. Então, ele em todos os momentos se preocupa com as pessoas que estão felizes pelo convite, com aquelas que não estão felizes e aquelas que têm a projeção de se reencontrarem, se reabastecerem e se tornarem felizes. E em se tratando de parábolas, como nós temos vários momentos que refletimos sobre as parábolas de Jesus, que Jesus utilizou-se de uma linguagem mais tranquila para que todos nós pudéssemos entender o que ele estava a nos dizer. No livro O Consolador, ele trata, no item 290, ele pergunta: o que são parábolas? Pode-será reconhecer nas palavras de Jesus a expressão fenomênica das conversas, das palavras, guardando a eterna vibração de seus sentimentos de ensinos? Então, a pergunta, o que são parábolas? E em seguida, mais uma pergunta, que é respondida, melhor dizendo, assim. Sim, as parábolas do Evangelho, olhem só o detalhe, são como as sementes que se desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para toda a humanidade. Então, as parábolas anotadas pelos evangelistas naquela época, elas estão a desabrochar nesse tempo, no tempo presente, que nós estamos a vivenciar. Como disse anteriormente, todo o Evangelho de Jesus é um hino de louvor à vida, é uma canção de alegria, uma apoteose de amor para todos os tempos. Interessante que quando começamos a estudar, nos encontrar, sempre vai surgindo novas buscas. Você diz assim: ai, mas eu gostei dessa resposta, mas eu vou procurar mais, vou buscar mais, porque o estudo é assim, todos os dias a gente aprende, todos os segundos a gente aprende. Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, ele utilizou sim das parábolas como uma linguagem mais simples, mais acessível e também para se fazer compreendido, de acordo com os costumes da época, a cultura, religião, para que todos pudéssemos beber na fonte viva os seus ensinamentos. Pudéssemos, porque como de idas e vindas vidas, nós também estávamos lá. E graças a Deus, aqui estamos ainda aprendendo. Nós não desistimos e não desistiremos. Nós estaremos sempre em busca desse novo caminhar. Os ensinamentos de Jesus, na parábola do festim de bodas, ele fala do espírito imortal das leis divinas, que transcendem a essência moral, nos detalhes do convite para aqueles primeiros foram uns, depois ele estende o convite, Deus estende o convite para todos. E quando fala da veste nupcial, ele fala da veste do coração puro, não do coração empedernido. Mais um detalhe interessante, que a parábola Festim de Núpcias tem 3 narrativas. Nós vamos nos ater à narrativa de Mateus, que é a qual está no Evangelho que nós estamos estudando. Mas nós encontramos as narrativas de João. João viveu com Jesus e teve uma experiência ímpar, porque depois que Jesus foi crucificado, João ficou cuidando de Maria, da mãe de Jesus, para que pudesse ter o reconforto e seguir o testemunho da vida. E aí também encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas não conviveu com Jesus,
Elas têm algo muito parecido, falam de toda a trajetória de Jesus, mas apresentam algumas diferenças, que isso daria uma palestra também. Vamos lá, queridos irmãos, eu estou aqui com a narrativa de Mateus, eu vou ler e daí nós vamos explicando. Parábola do festim de núpcias. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou todos os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Porém, esses convidados recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com o convite, lá se foram, uns para a sua casa de campo, outros para os seus negócios. Assim, esse primeiro trecho da parábola, Jesus compara, ele está falando e Mateus anotando. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria, ventura, a um festim, uma festa maravilhosa. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados de Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são aqueles servos, são os profetas que vinham exortar a seguir o cumprimento das leis para a trilha da verdadeira felicidade. Porém, quase não eram escutados. A grande maioria não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Todas as vezes que eles falavam: deixa quieto, eu tenho o meu livre arbítrio. Muitos foram mesmo massacrados. Muitos daqueles profetas, dos servos, foram massacrados. Na narrativa de Mateus, não vieram aquela primeira leva. Outros convidados que ficaram irritados com a presença dos servos, pegaram os servos e os mataram, depois deles feitos muitos ultrajes, xingados, desprezados. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, ficou muito bravo, e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassínios e os queimou, inclusive toda a cidade. Então disse a seus servos, novamente, ele repetiu: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram convidados não eram dignos do festim. E depois, as encruzilhadas, as ruas, e chamai para as bodas todos quanto os encontrardes. É uma parábola com muitos detalhes, com muitas nuances, que o tempo é curto, então a gente precisa dar uma acelerada, mas é um convite, não é? Os servos, aqueles obedientes ao seu senhor, ao seu rei, então saíram pelas ruas e trouxeram todos aqueles que iam encontrando pelo caminho, bons e maus. A sala de bodas encheu-se, ficou maravilhosa. Serão chamados bons e maus. Todos terão a mesma oportunidade. A primeira qualidade da veste deste jantar, dessas bodas, é a da boa vontade. Mas o rei, sendo Deus Pai misericordioso, então compadecido da suprema ignorância
consciência daqueles primeiros, daqueles seus súditos, e também pensou naqueles outros de melhor condição. Optou por enviar convites para todos aqueles que eram destituídos de privilégios, de comodidades, os que eram excluídos por qualquer motivo. Novamente, repetiu: eu quero que bons e maus participem desta festa nupcial. Esses últimos, todos viviam em lugares de torpeza moral, situações sórdidas e deploráveis, com vestes rasgadas e com os pés descalços. Vejam só o detalhe que vai acontecendo. Nesta narrativa de Mateus, quando ele menciona a morte dos servos, ele de fato, repetindo, ele está falando dos profetas que tinham a missão de alertar que a lei não estava sendo cumprida. E mais, trata-se de um momento histórico também, porque houveram mais ou menos 12 vezes a destruição do templo de Jerusalém. E quando, no ano de 586 a.C., o reino de Jerusalém foi destruído, o Senhor, o rei da época, queimou toda a cidade. E nesse momento passou-se um longo período de guerras, conflitos, orgulhos, egoísmos. E no ano de 70 depois de Cristo, que tem-se notícias de uma grande destruição e de uma grande desavença, foi no reino de Herodes. Quando houve essas situações de morte dos servos, a queima das cidades, a destruição do templo, tudo isso chocou e colocou em pavorosa aqueles que tentavam caminhar no caminho do bem de acordo com as leis instituídas por Moisés. Os convidados que se recusavam a ir, pretextando ter muito mais coisas para cuidar, seus negócios, simbolizava que as pessoas que eles eram ainda apegados aos bens materiais. Não que nós não precisemos de ter a nossa casa, mas nós precisamos ser mais leves. E que essas coisas os absorvia em tão grau que eles não podiam optar pelo convite de ir ao festim de bodas. Os convidados que realmente não foram trataram de não se preocupar com o convite. Não vamos nos preocupar e seguir em diante, o livre-arbítrio. E para que nós tenhamos a preparação dessa mudança, de aceitar os convites, e aqui tem uma pergunta bem interessante: como é que eu estou vivenciando os convites que a mim são feitos e como é que nós estamos fazendo com os convites que estão a nos chegar dia após dia? Para a nossa preparação, nós precisamos de mudanças de comportamento e que assumamos posturas conforme as propostas de Jesus. Que não seja o nosso falar apenas, mas que nós tenhamos as nossas ações. E ainda assim, o último trechinho da narrativa de Mateus, como estavam todos os convidados ali naquela sala, tudo bonito, tudo organizado, o rei, para ver os que estavam à mesa e dando boas-vindas, feliz que aceitaram que estavam ali, deparou-se com um homem que não vestia a túnica nupcial. Disse-lhe: meu amigo,
como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou-se em silêncio. Então, disse o rei à sua gente. É forte, mas nós vamos entender. Atai-lhe as mãos e os pés, e o lançai nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Nessa parte parece conduído, mais forte essa fala, mas nós temos que pensar assim, que ao mencionar a túnica nupcial, trata-se da preparação para assumir compromissos espirituais, amor, compreensão, caridade moral e ter o coração puro, o coração leve. E tem um outro detalhe que a obra O Consolador trata e nos coloca bem para fácil entendimento, que diz assim: a humanidade é a noiva do Cristo. Na cultura da época, disse que alguém se integra a Deus, remete-se a um casamento, uma união, um conforto, um compromisso. Sem dúvida, na extraordinária narrativa simbólica que estamos aprendendo nesse momento, ou muitos de nós revendo, ou tendo uma nova percepção, decodificamos a mensagem partindo de uma proposta divina, da qual o Pai Celestial prepara a boda do seu Filho com a humanidade. E para isso, ele se preocupa em tomar todas as providências, para que não dê errado. Mas nós ainda, aqueles convidados, ainda temos as dissidências, porque temos o livre-arbítrio e muitas vezes optamos por outras escolhas. Ainda falando da túnica nupcial, eu quero colocar um detalhe que para mim fez muito sentido e que é muito importante, depois o convite está para todos nós. Segundo a obra do Divaldo, psicografada a partir das narrativas da Joana de Ângeles, o par de sapato era então o símbolo de posição social, de destaque, objeto de muito valor que expressava a situação econômica do usuário. Foram esses convidados que aceitaram estar presentes no banquete, todos aqueles que tinham o sapato, simbólico, né, para participar do festim de bodas. Podem-se considerar que eles representam a moderna sociedade aflita, angustiada, que deambula de um lugar para o outro, buscando soluções para os problemas sem orientação num sentido existencial. Vejamos bem, meus irmãos, nessa obra Atitudes Renovadas, nós encontramos essas informações que nos trazem o alicerce para o estudo do Evangelho. E para esse momento, o Consolador, que nos introduz na sala dos festejos, oferecendo-lhes os acípepes, que são os pratos preparados com muita esmero, especialmente valiosos para nutri-los e libertá-los do caos exterior, o prato essencial para o coração puro. Ainda assim, já estamos indo para quase o final, os termos prantos e ranger de dentes, trata-se de dor. Trata-se das escolhas do nosso livre-arbítrio. Fomos convidados, certamente, para a festa maravilhosa, mas muitos de nós não valorizamos. E aí tivemos que recomeçar novamente. A dor
tem o sentido evolução, ele tem o sentido do processo de progredir, para que quando nos sentimos angustiados, não que Deus não nos ame, Ele nos ama, mas nós somos, entre aspas, rebeldes. Nós precisamos da dor para progredir, tá? E a Terra está no processo de transformação. E esse processo de transformação são as nossas angústias. Nós encontramos-nos em situações assim de busca incessante. Jesus, quando ele está falando para Mateus, ele está falando de um processo assim, que quando pés e mãos atados e prantos de ranger de dentes, ele diz que nós precisamos nos parar, raciocinar, segurar aquela má tendência. Isso não significa uma punição de Deus, mas que nós estamos em má tendência, em ação desequilibrada, nós precisamos nos ser contidos. Deus não nos castiga, apenas deixa que aprendamos de que forma nós vamos adquirir a roupa nupcial. Então, a nossa próxima parte é bem rapidinha. O grande rei, para finalizar a parte da parábola, o grande rei enviou então o próprio filho, o noivo de luz, que não recebeu qualquer consideração, nem mesmo daqueles companheiros que eles foram comensais, que comiam diariamente à sua mesa. Ou seja, o nosso noivo não teve as considerações, não foi atendido, não foi olhado, e mais, ele foi desclassificado do amor daquela grande maioria, foi desdenhado e foi crucificado, entre o sarcasmo e o desprezo. Vejamos só o processo que aconteceu do convite, e ainda assim aconteceu a intercorrência de não ser compreendido. Neste nosso outro item, ele dialoga, porque se lá nós tínhamos o livre-arbítrio, a porta estreita também é o livre-arbítrio. E quando diz assim, entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição, é espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram, pela porta estreita, porque é mais fácil, vai mais rápido. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos encontram. E quando paramos e pensamos, a porta larga é da perdição, porque são numerosas as nossas paixões. Lembra que aqueles convidados primeiros, eles foram para suas casas de campo, foram cuidar dos seus negócios. Mas por que o número maior porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Do caminho do mal podemos dizer das paixões sem limites. E ainda assim, tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiação, ainda nela predominam as paixões. Quando se achar transformada a estrada do bem, será mais frequentada. Até teremos mais oportunidades de ir para o banquete. Aquelas palavras devem, pois, entender-se num sentido relativo e não no sentido absoluto. E para nós concluir, que o tempo passa muito rápido, ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que a ouve,
a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Pouco a pouco, o entendimento da responsabilidade imortal favorece-lhes a aceitação do convite. E eles optam por se fazer presentes no banquete de bênçãos da imortalidade em triunfo. Aí diz assim, convidados, né? Convidados. Auto-eleger-se para ser escolhido em face à autodoação e da entrega ao amor incondicional e à fatalidade apresentada pela lei do amor, lei do progresso e a lei incondicional do amor. Então, queridos irmãos, o nosso tema é esse, foi esse. Vamos ter oportunidade de refletir, convido a todos, para que o Evangelho é de todas as horas, de todos os tempos, como dissemos no início, e vamos para a nossa prece e em seguida receberemos as energias através do passe. Querido Deus do nosso coração, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos desta noite. Estamos muito felizes por esta oportunidade. Novamente lembramos de todos os nossos irmãos que ainda não conhecem as lições de Jesus. Que a luz da nossa prece se reverta em benefício de todos eles. E que o amor incondicional triunfe e que possamos todos nós entender os convites que estamos tendo na nossa jornada. E assim, Senhor, despede-nos em paz, esteja conosco durante toda a semana, todas as horas, e que sejamos nós pessoas melhores a cada instante. Que assim seja. Muita paz a todos, boa noite a todos.